Olá pessoal, aqui é o Aquela Cloud trazendo para vocês mais um episódio da interpretação do livro da Jungle. Hoje especificamente falaremos sobre uma história pra gente grande, como eu costumo falar. É a história Dentro da Hug, certo? Antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho e é muito importante para nós. Coloca lá nos comentários o que é que você achou, como você interpreta essa história, que aspectos ela traz para você. É uma história para gente grande, como assim posso dizer para todos vocês. Por quê? É um momento em que Mowgli aparece praticamente adulto. Eu vou colocar aqui na descrição a contação dessa história, o link da descrição da contação dessa história. Vamos lá? Geralmente é uma história em que ela se passa em um momento que deveria ser contado para meninos mais velhos. A mística da alcateia, ela praticamente se encerra na embriaguez da primavera ou corrida da primavera, conforme a tradução do livro que você tiver. Uma das coisas bem interessantes de serem entendidas nessa história é que ela trata da transição de Mowgli para a vida adulta. Ele sai daquele momento, sai de toda aquela aventura que ele vivenciou na jungle e está basicamente se adaptando e entrando na vida humana, por assim dizer. A princípio, existe a admiração mútua de Gizmo, né, que é o senhor lá, o dono da casa, né, que ele se admira tanto com os objetos que tem lá, e do próprio Mowgli. É uma atração mútua e uma admiração mútua pelo que um e outro têm, que eles desconhecem um sobre o outro, e eles passam a se conhecer e fazer uma amizade, principalmente depois que morre o guarda-parques. Então, naquele momento, Mowgli vai ajudar o Sr. Gizmo a encontrar aquele tigre vermelho que teria atacado e matado o guarda-parques. Tem uma coisa que é bem interessante nessa divisão de saberes que nós poderíamos interpretar como a sabedoria por área. Por mais que seja assim o conhecimento que hoje está mais em voga, você entender que cada um tem uma inteligência específica em determinada área, inteligências múltiplas, cada um às vezes possui um talento individual, isso está mais em voga, sem você diminuir, nem aumentar, nem sobrepor o que cada ser humano tem de valor para apresentar. Rudyard Kipling já trazia nessa história, não é, esse saber. Porque, por exemplo, para o Sr. Ginsburg, que estava precisando daqueles serviços, estava precisando daquele apoio, todo o conhecimento que Mowgli trazia consigo da selva, ele consegue passar, ensinar e aplicar. Para os indianos que eram supersticiosos, não passava de bruxaria. E para o Sr. Ginsburg era algo muito mais fantástico, mais maravilhoso do que isso. Era um conhecimento empírico, um conhecimento de vida que os homens da aldeia dos homens não possuía. Por outro lado, Mowgli admirava assim o modo de vida, as coisas que o Sr. Ginsburg tinha lá e também alguns saberes que o próprio Sr. Ginsburg também possuía. Né? Mowgli não entendia quase nada dos costumes dos homens, muitas vezes nem se interessava por isso, mas nesse momento ele vai precisar se adaptar e o próprio Sr. Ginsburg, no final da história, vai chamar a atenção dele para o que diz respeito à conduta de Mowgli, de se aproximar, né, de querer amizade com a filha de Abdo, sem obrigatoriamente passar pelo crivo do pai. Então, assim, ele estaria quebrando uma etiqueta, um costume da época. E ele vai ser chamado a atenção e ele vai aprendendo com isso. Não era por maldade, era simplesmente pela falta de conhecimento dessa vivência humana. Uma outra coisa que eu observo nessa história, e também nós verificamos muitas vezes nas histórias de Mowgli, é que Rudyard Kipling era um homem da época dele. E ele justifica em vários momentos a ocupação inglesa na Índia como algo natural. Não é? Nós
temos que entender que naquele momento em que essas histórias eram escritas, que havia uma relação muito íntima pelo fato da Índia ser colônia da Inglaterra, quem escrevia, nós observamos que havia um ethos, um modo de falar da situação como se fosse algo natural. E muitas vezes até uma sobreposição de cultura que fica muito clara, mas que tipo assim, é como se os ingleses estivessem levando a civilização para a Índia. Exemplo disso nós vemos que lá atrás na história do avanço da Jungle, Mowgli ele pede que Raksha leve Messua e o companheiro dela até a cidade de Kanivara, que pelo fato de ter ingleses, de ter um homem branco lá, eles não iam permitir a morte, né, de pessoas por motivos tão fúteis, ou teriam leis mais racionais sobre isso, como se fosse assim, a loucura do misticismo, ou melhor, da ideia que os indianos traziam dos preconceitos de um modo geral para aquilo que eles não conheciam, que iam levar à morte de Messua. Não é? Por exemplo, o fato de Mowgli estar ali com todo aquele conhecimento da selva poderia ser entendido como bruxaria. E Messua, por ser a mãe, né, de Mowgli, automaticamente seria uma bruxa e estava correndo risco de vida com isso. Então isso fica muito claro na história aqui também. O próprio Abdu, que era maometano, eu acho que hoje poderíamos até entender como alguém da religião islâmica, ele também tinha suas reservas e seus preconceitos em relação a Mowgli. Tá? E assim, esse domínio inglês sobre o povo indiano assim, se evidencia até no fato de Mowgli pedir em determinado momento para carregar o rifle depois que o Sr. Gizmo consegue atingir o tigre. Não é? Então, assim, era um ato que Mowgli geralmente não tinha nas histórias anteriormente, não é? De ser assim aquele que vivia servindo, por assim dizer. Não é? Então, assim, eu acredito que ele fez aquilo mais por uma questão de cordialidade, mas por trás também tem essa questão da dominação inglesa intrínseca nas linhas. Mas lembrando, Rudyard Kipling era um homem daquela época, como outros autores que escreveram em suas respectivas épocas vão trazer essa linha de pensamento e que para nós acaba se tornando um bom conhecimento da história daquela época. Tá? A própria palavra Sahi, com a qual Mowgli se refere ao Sr. Gizmo, que significa senhor, vai trazer um pouco dessa subserviência, por assim dizer, do indiano em relação ao inglês. Nessa história, bem como na história de Mowgli com Shere Khan e na história do avanço da Jungle, que antecede um pouco mais a de Tigre, que nós tínhamos o personagem Budel, nós temos um antagonista, que é uma pessoa invejosa e preconceituosa e que vê Mowgli como uma ameaça. Né? Todos esses três, com exceção de Shere Khan, que não era supersticioso, né, obviamente, mas assim, os outros dois eram supersticiosos e viam Mowgli como uma ameaça. Todos eles tinham essa característica de ver Mowgli como uma ameaça. Então Kipling sempre mostra que na nossa caminhada também vamos ter esses personagens, né, que quando alguém tem algo a mais que ele, um conhecimento a mais, esse conhecimento pode ser entendido como algo ruim, uma ameaça, algo que venha a se sobrepor e diminuir a minha própria luz. Né? E Mowgli sempre tratando com desdém como quem não quer nada. Ele chega a se referir a Abdu, né? Logo no início da história aí. Quando as cabras balem demais de onde eu venho, geralmente nós tiramos as cordas vocais delas para que elas não fiquem fazendo muito barulho. Então saía de lá, não dava atenção, e isso deixava o outro furo da vida. Em contrapartida, Abdu chega a acusar Mowgli de fazer algo que ele sim era capaz de fazer. Aqui temos que tomar cuidado com ladrõezinhos, senhor, nesse lugar da Índia. Né, se referindo a Mowgli como uma ameaça. E depois o próprio Abdu é pego sendo roubando, justamente por um conhecimento de Mowgli sobre os animais, porque ele consegue ouvir melhor e perceber, né, quando ele percebe que a égua estava correndo afogueada, uma égua que era um pouquinho cansadinha e preguiçosa,
e acaba entendendo sim que Abdul estava tentando roubar naquele momento bastante dinheiro do Sr. Ginsburg, né? E vem mais uma vez o preconceito, né? Assim, não só o preconceito, como assim a superstição dos indianos, né? Senhor, me puna, esses demônios, se referindo aos lobos, eles vieram atrás de mim porque eu pequei contra o Senhor, me prenda, tal. O medo, aquele pavor. Então coloca assim, como se os indianos realmente fossem totalmente pessoas com essa linha de pensamento, sem nenhuma racionalidade, um pouco mais, como é que eu posso dizer, científica da palavra, né? Uma outra característica que entendemos dessa história é que os irmãos de Mowgli, eles cumpriram de fato a sua promessa. Eles foram com ele até onde ele estava, eles acompanham ele nessa aventura, estão ali por perto o tempo todo, certo? Ajudam Mowgli a desmascarar Abdu e ajudam Mowgli a tomar conta do filhinho dele, como nós veremos no final da história, que você vai verificar no vídeo logo abaixo, tá bom? Na descrição. Uma outra situação que a gente observa é como Mowgli ficou marcado na memória dele como que se o tigre fosse um ser tão odiado. Ele teve uma experiência muito complicada, muito difícil com Shere Khan. E quando ele se refere a esse tigre, que ele não tinha muita relação, ele diz, olha, deve ter sido o vermelho. E quando se refere a ele, faz assim, ó, aquele cão. Então, para ele trata o tigre como um cão. E vê a palavra cão, também tem uma ligação até com aquela história dos cães vermelhos, seres desprezíveis para ele. E o tigre é um ser desprezível para ele. Então, para Mowgli, todo tigre era assim e tinha que morrer, não é? Porque tinha matado um homem, coisa e tal, e era sempre traiçoeiro. Então, aquilo ficou muito marcado na memória de Mowgli. E, nesse momento, mesmo sendo um ser que ele se referia como tão desprezível, Mowgli não quis resolver aquele problema, deixou que o Sr. Ginsburg fizesse o serviço, né? Atirando no tigre que tinha matado o homem, porque era a maneira que tinha de resolver naquela época essa situação, tá bom? Então era uma caçada do Sr. Ginsburg e não de Mowgli. Embora Mowgli lá atrás, né, tenha se sentido entediado na jungle, querendo que surgisse outro Shere Khan para nesse momento matar com as próprias mãos, né? Tão senhor de si que ele já estava, tão entediado que ele estava, tanto é que ele foi parar na aldeia dos homens para viver novas aventuras. E com isso nós entendemos que, assim como o lobinho, Mowgli ele pode muito bem ser entendido, ser uma história para ser contada para escoteiros um pouquinho maiores, até para sêniores, de preferência ambos que tenham passado pelo ramo lobinho. Isso vai ser algo nostálgico, algo gostoso para eles, e um ensinamento de que Mowgli ele precisa realmente sair daquela vida lúdica de aventuras que permeia nosso imaginário e entrar para uma vida em que ele precisa abraçar um trabalho, porque no final dessa história Mowgli se torna um guarda-parques com muita experiência por conhecer a selva, né? Recebendo um salário para sustentar a sua família, sua esposa e seus filhinhos, não é? Então, isso daí mostra que lá na frente, quando a gente cresce, a gente não pode permanecer mais como criança, se sentindo lobo o tempo todo. O lado lobo de Mowgli é o lado criança dele. E nesse momento ele precisa assumir o lado homem dele, com responsabilidades, com outras aventuras. Tá bom? É uma história para se contar para adultos, sim. Para mostrar essa transição, para mostrar essa mudança, para mostrar essa nova realidade. O Mowgli está crescido. E nós precisamos mostrar para os lobinhos que eles também precisam crescer. Eu espero que você tenha gostado dessa interpretação. Coloca aí no comentário o que é que você percebe dessa história. E não deixa de assistir lá a historinha. E claro, melhor que isso, lê no livro da Jungle. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.